Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nossa atividade vai ser de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre poema. O poema que vai aparecer hoje para nós, vocês já conhecem, porque nós já fizemos atividade sobre ele. Então, lá na página 47 ele vai aparecer novamente. Vocês vão falar, mas de novo, é que agora as perguntas são especificamente sobre esse poema, tá? E logo depois que termina o poema, como todo e qualquer texto que tenha no nosso livro ou em qualquer outro livro, ou uma imagem que apareça, tem a fonte. O que é a fonte? Quem é o autor, da onde foi retirado esse texto, aonde que ele foi publicado e o ano. E não é diferente desse texto aqui. Aqui aparece meio apagadinho porque a professora aumentou a imagem para ficar melhor no vídeo. Mas no livro ele tá bem aparente, dá para vocês verem bem tranquilo ali, porque tá bem legível. Por que eu tô falando isso para vocês prestarem atenção aqui nessa fonte? Porque tem algumas perguntinhas que nós vamos fazer que é sobre essa fonte, da onde que esse texto foi retirado. Então, o nome do autor é Elias José. Esse texto foi retirado de um livro que é chamado Poesia Fruta Doce e Gostosa. Aonde que ela foi escrita? Em São Paulo. A editora é FTD. Qual é o ano que foi escrito? 2006. E esse texto está na página 34 e 35. Mas vamos relembrar, antes da gente ver as nossas atividades, vamos relembrar as características de um poema. Então, o que é um poema? É um texto com rimas. Alguns poemas não possuem rimas, como a professora já falou para vocês na última aula, quando nós falamos sobre poema. Mas no caso desse, ele apresenta algumas rimas. Versos. O que são os versos? É cada uma das linhas do texto, né? Do poema, no caso. E também possuem as estrofes. Então, o que são os versos? Como eu acabei de falar, cada uma das linhas do poema. E as estrofes de um poema? É cada conjunto de versos. Então, vocês veem que quando tem um poema, ele tem uma separação por espaços de um conjunto de versos. Então, cada espacinho desse aqui, ó, tá separando uma estrofe da outra. No caso desse poema, quantas estrofes ele tem? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui 6 estrofes, né? E versos. Versos, se eu quero saber quantos versos ele possui, é só eu contar o número de linhas que possui nesse poema. E as rimas, vocês já sabem, são as palavras que se combinam, certo? Ah, professora, por que você está falando tudo isso de novo? Se você já falou no outro vídeo. Eu estou falando de novo porque agora também algumas atividades que nós vamos realizar vai precisar que vocês se lembrem desses conceitos que a professora já explicou na outra aula. Então, por isso que a professora está relembrando, tá? Então, vamos lá. Na página 47 tem o texto e logo abaixo, então, tem a número 2. Então, a número 2, vocês primeiro vão responder oralmente e depois vocês vão registrar aqui. Se vocês quiserem já ir olhando e já escrevendo, não tem problema. Então, quem são as ilustres desconhecidas? Quem são, que dá título a esse poema? Quem são as ilustres desconhecidas? São as frutas, né, que já aparecem logo no começo desse poema. Aquelas frutas que têm os nomes mais diferentes, que a gente já comentou sobre elas também. Elas são desconhecidas de quem? De quem está escrevendo o poema, né? Por que de quem está escrevendo o poema? Porque pode ser que as outras pessoas conheçam, mas ele, no momento que ele está escrevendo ali, ele não reconhece, ele não sabe. Ó. Tanto que ele fala, de algumas já ouvi falar, mas ainda não tive o prazer de ver, de tocar, de cheirar e de saborear. Então ele não conhece nenhuma dessas frutas. Que pedido o autor faz ao leitor? O que ele pede para quem está lendo? Então tem um pedacinho que está lá, ó. Se você encontrar essas frutas por aí, faça o favor de me apresentar. Então ele pede para que quem está lendo se conhece e ver essas frutas apresentar a ele. Por que o poeta faz esse pedido? Por que ele está fazendo o pedido para que o leitor apresente para ele? Porque, segundo ele,
ele não dá para fazer poesia sem conhecer essas frutas. Como é que ele vai fazer se ele não pode falar das características de cada uma dessas frutas, né? Então, o número 2 vocês têm que responder de acordo com o que vocês vão ler ali no poema. Depois, na número 3, ele vai pedir para vocês o nome do poeta, o título do livro onde o poema foi retirado, o nome da editora e o ano em que o livro foi publicado. Então, vocês vão voltar ali no texto, vão olhar aqui embaixo nessa fonte, ó. E ali naquela fonte, a professora já explicou isso aqui para vocês, vocês vão retirar as informações que está sendo pedida ali no número 3. Na número 4, vocês vão voltar no poema e vão contornar as estrofes, ou seja, vão circular elas. Depois, vocês vão completar esses quadros. Então, a gente já viu, já contei junto com vocês ali que o poema possui 6 estrofes. Aí, vocês vão contar o número de versos de cada estrofe, depois que vocês circularem cada uma dessas estrofes. Fizer o contorno lá em torno de cada uma das estrofes. No primeiro verso, vamos voltar ali só pra gente ver o primeiro verso. Ó, o primeiro estrofe, quantos versos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na primeira estrofe, tem 6 versos. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras. Na número 5, vocês vão localizar no poema palavras que rimam com cada uma dessas palavras a seguir e vão copiar na frente. Então, lá no poema tem a palavrinha sapoti, tem o falar e tem framboesa. Vocês vão copiar uma palavra que possa rimar com essas 3 ali. Então, é só voltar lá no texto, procurar que com facilidade vocês vão encontrar, porque todos vocês sabem quando uma palavra rima com a outra. E a última atividade, que é a número 6, a gente já tem a rima feita, mas eu preciso colocar aqui nesse espaço que está em branco o nome da fruta que vai combinar com essa que está em destaque. Então, vocês, a professora colocou aqui de novo todas as frutas que tem lá no poema. Vocês vão olhar ali, olha, qual dessas frutas, se eu colocar o nome dela aqui, ela vai rimar com quitanda. Já tomei suco de cajamanga, mas a fruta só vi na quitanda. Por exemplo, essa combina, fica rimando. Já comi doce de açaí, mas a fruta nunca vi, também combina. Então, vocês vão procurar aqui nessa primeira estrofe nome de frutas que combinem com as palavrinhas que estão destacadas, tá certo? Então, a nossa atividade hoje vai ser essa. A atividade da página 47, começando pela número 2, e a da página 48, que vai ter a atividade 3, 4, 5 e 6. Terminou, tira a foto bem bonita e manda para a prof, tá bom? Um bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida é só chamar a prof, tá bom?